A gente sabe que o louvor por si só ele não é adoração. O louvor é uma ferramenta de adoração. Porque se não tiver a presença de Deus, não importa quem está na plataforma, não vai acontecer nada. No contexto do louvor e da adoração, outro aspecto que eu acho que é interessante a gente prestar atenção é no valor que se dá para isso. O valor do louvor e da adoração. Você valoriza o louvor e a adoração na sua igreja? O pastor Paulo Mazzoni, ele costuma dizer que tem 2 ministérios que o pastor tem que andar com eles debaixo do braço. Ele fala que um é o ministério de jovens e o outro é o ministério de louvor. São 2 ministérios que o pastor, assim, ele tem que, poxa, esse aqui são os meus queridinhos. Tem que andar de perto, tem que cuidar, tem que investir, tem que amparar. Então, baseado nessa perspectiva, o apoio pastoral é importantíssimo. Porque muitas vezes, e eu tenho rodado bastante o Brasil, afora, dando workshop, ministrando, etc. E eu vejo muitas igrejas em que o ministério de louvor, ele existe, beleza, ele serve a igreja, mas ele tem praticamente 0 apoio pastoral, e isso muito pela falta de compreensão, talvez, do pastor, da importância e do valor que o louvor representa numa comunidade. A gente sabe que o louvor por si só ele não é adoração. O louvor é uma ferramenta de adoração, mas é uma ferramenta importantíssima, e ela está presente em todos os momentos da vida, do processo de amadurecimento de qualquer cristão. As primeiras instruções que uma pessoa provavelmente vai receber a respeito de teologia bíblica, os primeiros versículos, as primeiras frases, as primeiras verdades das Escrituras que vão fixar na mente de uma pessoa que encontrou com Jesus, elas virão através de canções. Os primeiros momentos de grande quebrantamento e de toque do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, empoderamento espiritual, experiências profundas com Deus, virão através de um momento em que tem alguma canção tocando, ou num som no quarto da pessoa, fazendo um devocional, ou talvez num momento de culto, de louvor e adoração. Eu recebi já muitos testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus durante o louvor. Falou assim: Renato, eu fui tomado com um quebrantamento, um choro tão grande que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas a única coisa que eu sabia naquele momento é que eu queria Jesus. E aí teve a pregação, aí teve o apelo, ele veio aqui à frente, mas ele falou, foi durante o louvor. Então, subestimar o louvor na vida da igreja é a pior coisa que um líder pode fazer. Então, esse apoio pastoral, a compreensão e o valor do louvor na comunidade, na vida da igreja, ele precisa fazer parte do coração do pastor local. Outra coisa, busca por direção espiritual intencional, oração, jejum. Há 1 ano, e a gente se retirava, se reunia uma vez por semana, aos sábados, para a gente orar junto, buscar Deus junto, buscar direção, buscar a orientação da parte de Deus para o que a gente viria a se tornar à frente. Porque, na boa, eu não sabia de nada o que eu ia fazer. Eu tinha uma ideia do que a adoração de como eu poderia fazer algo, formatar um projeto, estruturar a liderança, como que as coisas aconteceriam, processo de integração, etc, 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 escalas, mas isso qualquer um pode fazer. E direção de Deus para tudo é fundamental, O que é óbvio precisa ser dito, Terceiro ponto, eu acho esse ponto importantíssimo, que é a compreensão da porção que Deus te entregou. A compreensão da porção, ela remete à nossa identidade enquanto ministério de adoração. Porque, e aí eu volto no assunto de que o ministério de louvor, a liderança do ministério de louvor tem que andar
colada com o pastor, com a liderança da igreja. Compreender a visão da igreja é algo essencial para o ministério de louvor. E muitas vezes o que eu vejo por aí são ministérios de louvor que eu chego e pergunto assim: líder, qual que é a visão da sua igreja? O cara não sabe me falar. Cara, eu não sei, meu pastor nunca me disse. E aí eu mudo o assunto porque assim, é vergonha alheia demais, né? Eu acredito que o pastor, ele deveria sim desenvolver esse interesse de juntar o líder de louvor dele e dar a direção, né, dar instrução. É para cá que nós vamos, essa é a nossa visão. Como é que você pode cooperar com isso aqui? E privar o ministério de louvor de saber disso é a mesma coisa de você ter uma bandinha lá que só prepara as pessoas para pregação, que é o que muita gente acredita que o louvor serve para fazer. O louvor é só para ambientar. Enquanto o povo está chegando, a gente deixa o louvor rolando aí, e aí a palavra chega e aí pá, aí é o ápice do culto, né? Sendo que no nosso coração a gente tinha que entender que o ápice do culto é a presença de Deus. Aleluia. E não se tem um popstar fazendo louvor ou se tem um super pastor pregando depois. Porque se não tiver a presença de Deus, não importa quem está na plataforma, não vai acontecer nada. Vai ser legal, a galera vai em êxtase, o povo vai engajar no louvor, vai ser maravilhoso. Nossa, todo mundo cantou. Uma coisa é engajamento físico, emocional. Outra coisa é sintonia espiritual. O que a gente faz aqui demanda sintonia espiritual, discernimento espiritual. O pastor ele tem que discernir o espírito, o líder de adoração tem que discernir o espírito. Espírito, o que você quer fazer? Para onde você vai? Onde você quer que eu leve, eu conduzo o meu povo agora? Quantas vezes você já ouviu falando que o seu pastor chegasse e falar: gente, eu tinha preparado um esboço X, mas eu não vou falar nada do que eu tinha preparado porque o Espírito me direcionou diferente. Isso é estar sensível ao profético. E no louvor é a mesma coisa. Então, quando a gente acha que louvor e adoração é só para ambientar, para preparar o povo para uma pregação enquanto chega e tal, eu temo pelo seu ministério, eu temo pela sua igreja. Você está privando a sua igreja de amadurecer em adoração, levando em consideração que o louvor é uma das principais ferramentas de adoração, porque o louvor ele tem, né, a função de ensino teológico, ele tem a função de facilitar a conexão do noivo com a noiva de Cristo, né? Quantas vezes você já chegou num culto e o louvor te quebrou? Às vezes você teve uma semana péssima, mas durante o louvor seu coração foi esmagado, você conseguiu se conectar com Deus. Então não subestime a adoração na sua igreja, porque uma adoração madura, intencionalmente amadurecida, ela leva a igreja a um outro patamar, a um outro nível. Então, a compreensão dessa porção, né, a compreensão daquilo que Deus nos chamou para fazer, alinhado com a visão que Ele nos deu, ela traz clareza para a nossa identidade, traz clareza para o alvo que nós estamos querendo atingir. Para onde você está indo? Qual é a sua visão? Para onde Deus quer te levar como igreja? Outra coisa, estabelecimento de critérios. Eu usei essa palavra na conversa com a Vanessa e o pastor Fabrício, e eu depois fiquei me perguntando: poxa, será que critério é uma palavra boa para se usar nesse contexto? E aí eu fui montando a apresentação, eu fui lá no dicionário, Michaelis, e passei para mim, amigo. Próximo slide, por favor. Critério, aí, padrão que serve de base para avaliação, comparação e decisão.
poder de discernimento, atividade mental que leva à elaboração de padrões e a deduções e a conclusões. Faculdade que permite julgar, discernir e agir com bom senso e equilíbrio. Eu destaquei algumas palavras, alguns termos aqui: padrão, base para avaliação, comparação e decisão, discernimento, elaboração de padrões, conclusões, discernir, agir com bom senso e equilíbrio. Então, eu cheguei à conclusão que é uma boa palavra para se usar. A gente tem que ter critérios. O ministério de adoração que funciona sem critérios para nada, que funciona só de montar uma escala e um repertório para funcionar, ele não vai funcionar. Ele não vai avançar. Ele não vai amadurecer, porque não tem um trilho de amadurecimento. E quando a gente compreende isso, cara, você pode ter certeza que é desafiador estabelecer critérios. Não é fácil, não. Não é fácil a gente sentar, orar, buscar de Deus, começar a escrever as coisas, né, e às vezes tomar decisões difíceis, né, que vão às vezes deixar pessoas chateadas com você, né? Mas a verdade é que se isso não acontecer, dificilmente o Ministério de Louvor vai avançar, e dificilmente o Ministério de Louvor vai servir a igreja com a excelência e a eficiência que poderia estar servindo. Então, no nosso caso aqui, pode ir para o próximo, por favor. Um escopo, né? Eu listei esses pontos aí, né, que eu acredito que são critérios, né, importantes e fundamentais para que um ministério comece a forjar uma cultura ministerial. A forja da cultura ministerial é necessário que se construa, que se seja forjada uma cultura ministerial, né? E que essa cultura ela seja conhecida, ela seja clara para todo mundo que está fazendo parte, né? Porque a gente sabe que cultura ela compreende características específicas de um grupo, né, que está num local específico, tem uma língua específica, uma culinária específica, usos e costumes específicos daquele lugar, daquele povo. Da mesma forma, a gente constrói isso num contexto ministerial. O louvor é a mesma coisa, né? E alguns critérios que ajudam nesse sentido, né? Visão. Estou passando aí, tá, pessoal? Então, falando sobre visão, por exemplo, né, eu ficava matutando, poxa, que frase que eu vou usar para visão lá no início, né? Qual vai ser a visão do ministério, da Central Music, blá 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 blá. Fiz umas frases lá e tentei fazer cheguei em umas frases bacanas, cheguei a usar durante um tempo, mas aí o Espírito, Renato, para de ser burro, né? A visão do ministério está na sua cara e você não viu ainda. Como assim? É a visão da igreja. Então, a visão do ministério de louvor da Central Music é a visão da Central, né? Foi assim que eu me senti na hora. Mas qual que é a nossa visão? Uma igreja em célula que vive o amor de Cristo e transforma o mundo. Por que é importante essa clareza? E aí, mais uma vez, imagina um líder que não sabe qual é a visão da igreja. Você vai entender mais ainda porque que a importância de se saber isso com clareza. Tudo o que a gente vai fazer como ministério de louvor, o nosso esforço, a nossa energia, está direcionado para cooperar com essa visão. A nossa função aqui, para servir essa igreja, é cooperar com a visão da igreja. Então, a gente começa daqui, Uma igreja em célula que vive o amor de Cristo transformando. Como que eu vou fazer isso? Você percebe que você começa a entender a sua identidade ministerial, do porquê que Deus te plantou naquele lugar, naquela igreja, naquela comunidade para servir naquele ministério, a partir de uma visão
que te dá um alvo. Já é um belo do início, mas muita gente não tem. Eu não vou nem pedir assim para você levantar a mão se essa é a visão do seu ministério, ou se você tem funcionado meio que só no automático aí, né, de escala em escala. Mas isso aqui é importante porque isso aqui fixa os nossos olhos, né, nos dá direção. E quando a gente é fiel a isso, a gente abre mão de distrações, etc. Coisas que podem desviar aquilo que a gente precisa se tornar e ser, para servir com excelência e eficiência a nossa igreja, né, é a gente olhando para isso aqui. Então, tudo que a gente pode fazer, todo o nosso esforço está concentrado em cooperar com essa visão. E falando de missão, aí missão aí já não é a mesma missão da Central, porque o Ministério de Louvor ele tem uma função específica, né? E para exemplificar para você a nossa missão aqui, que é o que acontece no dia a dia, o nosso trabalho, né? O esforço diário da Central Music, já que nós somos uma igreja em célula e trabalhamos com discipulado, né? A gente está formando discípulos, formando líderes. O nosso trabalho é pegar esses discípulos e torná-los em discípulos adoradores cada vez mais excelentes. Então, nós temos como missão inspirar, ensinar, né, os discípulos a serem discípulos adoradores mais excelentes, através dessa ferramenta que é o louvor. Então, da nossa parte, no que se refere a louvor e adoração, a gente vai fazer de tudo para gerar esse coração na nossa igreja, né? Para que o nosso povo se inspire através da nossa adoração a serem adoradores mais excelentes. Os nossos valores, né? Esses são os nossos valores aí. Passa lá, amigão. Aí tem algumas referências aí, mas cristocentrismo, né? Palavra, a gente só canta aquilo que está na palavra, então a gente faz um filtro teológico enorme nas canções. Amor vertical, porque Ele nos amou, então a gente ama e transborda no horizontal, a gente serve, a gente se entrega, a gente proclama através das canções aquilo que Deus fez conosco, a gente proclama o Evangelho, as boas novas, a gente desafia e impulsiona o nosso povo, inspira o nosso povo na grande comissão. Então nós somos intencionais em cantar inclusive a visão da igreja, né? Nós temos canções próprias que falam sobre isso. Mateus 16, edifica a tua igreja, né? Aqui estamos, né? Nós nos dispomos. Temos também Os Campos Estão Brancos, que é uma canção mais acima, mais alegre, mais, poxa, olha adiante, os campos estão brancos. Então a gente é intencional nisso, né? A mordomia, é algo que Deus me deu para ser um bom mordomo. Então eu cuido, eu zelo do ministério como se eu fosse um proprietário, né? Espiritualidade, unção, poder do alto, capacitação de Deus para fazer o que a gente está fazendo, unidade, um só coração, uma só visão, uma só direção, uma só voz, né? Uma identidade, a gente está todo mundo indo para o mesmo lugar, para a mesma direção. Transparência, a gente ser honesto, a gente trabalhar, né, um ambiente em que a gente está promovendo ali um ambiente seguro para que pessoas sejam desafiadas dentro das suas habilidades a crescerem, né, cultura de feedback, então a gente dá feedback. Então excelência, né, excelência é o nosso melhor, não é a perfeição, mas é o melhor que eu posso dar. Então a partir do momento que eu subir nessa plataforma, eu vou entregar o meu melhor, né, e eu vou continuar trabalhando, me esforçando para expandir, né, aquilo que eu posso entregar, né, constantemente. Inovação, criatividade, é sair desse ambiente, dessa realidade de só copiar, colar, mas a gente começar a ser intencional, né, na criatividade, a inovação, projetos novos, arranjos novos, músicas novas, composição, etc. E honra também,
né? Honrar a visão, honrar pessoas, honrar o esforço de cada um, honrar a liderança. Então, esses são os nossos valores fundamentais, né? Através dos quais a gente atua ministerialmente. A gente toma as nossas decisões com base nesses valores. Então, feedback eu fiz questão de destacar aqui, porque, próximo aí, amigão. Feedback é um tema sensível, eu tenho percebido, em muitos ministérios de adoração. Mas, por mais bobo que pareça, ele é essencial para o avanço do ministério. Porque é um ministério de louvor que você não tem a liberdade de você dar feedback para alguém a respeito da habilidade, da capacidade técnica daquela pessoa. Ou até mesmo, não só técnica, mas espiritual. Né? A gente está, na verdade, criando um monstro. Porque a falta de feedback contribui para que se construa um ambiente tóxico. Um ambiente em que as pessoas não falam na frente, mas falam por trás. Então, é só a gente colocando em prática, né, que a gente tem que trazer à luz as coisas, tem que falar. Eu sou fã de feedback. Eu adoro receber feedback. Por mais que me deixe triste e frustrado comigo mesmo às vezes. Porque às vezes a pessoa vai falar o que eu não gostaria de ouvir. Quem não gosta de ser elogiado aqui? Me desculpa, mas se você não gosta, eu vou aí te cumprimentar e pegar seu contato para a gente conversar depois. Mas elogio é legal, porque, poxa, dá um gás para a gente. Poxa, que legal, estou indo no caminho certo. Mas às vezes a gente precisa ouvir também que não está bom. A gente tem que desenvolver essa capacidade nos nossos integrantes do Ministério de Louvor de ouvir o lado ruim da coisa. Você está fazendo isso aqui muito bem, mas esse outro aqui, irmão, você precisa trabalhar mais. Você está semitonando demais. Você está tendo dificuldade com o clique. Você está cobrindo todo mundo. Você não está respeitando. Você não está educado musicalmente, porque você quer tocar toda hora. A gente percebe que a sua liderança de louvor está muito clichê. Você está raso, biblicamente falando. Você só fala os jargões de sempre. Parece que é tudo já repetido, é sempre a mesma ministração. Você percebe assim, quando a pessoa fala sempre as mesmas coisas, é porque ela está rasa, não está buscando em casa, não está lendo a palavra. A teologia está fraca mesmo. Deus não está falando com ela. Está se apegando a coisas que Deus falou talvez lá atrás. Então, feedback é necessário. Eu recebo feedback tanto técnico quanto espiritual do meu pastor. E o quanto isso me inspira e me impulsiona a crescer. Tanto tecnicamente quanto espiritualmente, querendo ou não, feedback é só uma outra palavra para discipulado, vamos dizer assim, né? Porque no discipulado o que a gente mais dá é feedback. Mas eu vou te falar que no contexto do louvor, da adoração, é um pouco mais sensível. A gente sabe que o coração do músico é complicado, né? Eu tenho ouvido por aí direto que o ministério mais complicado de lidar nas igrejas é o louvor, e tem algum fundamento sim, porque é um ambiente que desperta, né, a necessidade de glamour, de aprovação, de reconhecimento pessoal. Porque eu preciso ser elogiado, eu preciso brilhar, eu preciso participar das melhores demandas. Se eu for chamado para tocar numa apresentação de bebê, eu não quero, mas se eu for para a conferência eu vou. Se eu for chamado para tocar só numa célula ou num dia do amigo eu não vou, mas se for na conferência ou na gravação eu vou. Então assim, é um ambiente difícil e isso tem que ser trabalhado, né? Então, feedback serve para isso também. Outra coisa importante, ênfase ministerial. Eu acho que o pastor também vai se identificar com isso.
não só líder de adoração ou qualquer integrante do Ministério de Louvor, mas eu sou muito a favor de referências. Eu falo para que os líderes de adoração eles tenham boas referências, porque a gente é discipulado por grandes referências sem o cara estar presente. Quantos livros você já leu de grandes líderes e pastores? Quantas pregações você já assistiu, ou ministrações de adoração, em que aquela pessoa te inspira e você se espelha nela para desenvolver o seu ministério. Isso é ótimo, é excelente. Isso nos impulsiona e nos amadurece. São pessoas que estão à frente de nós. Então referências são necessárias, Mas o problema é quando a falta de compreensão da porção que Deus nos deu, do que Ele nos chamou para fazer como igreja, ela nos leva a querer ser igual a alguém que não tem nada a ver com o que Deus tem para nós. E no contexto do louvor e da adoração isso é muito comum, porque como tem muita coisa acontecendo, é lançamento o tempo todo, ministérios bombando, aparecendo e bombando e tal o tempo todo, o que é mais natural de acontecer é você olhar para aquilo e falar assim: cara, eu quero ser igual a eles, eu quero chegar lá. E aí parece que o contexto de adoração daquela igreja ela fica limitada ao hype, ao que está na moda. A igreja só vive o que está na moda. Se não estiver na moda, não vou. Não, porque lançou a música nova da Gabriela Rocha, todo mundo está tocando, então tem que tocar também. Não, porque lançou agora a música tal, de fulano, ministério tal, então tem que tocar também. Isso, para mim, remete a uma falta de compreensão da porção que Deus nos deu. E isso é perigoso, porque também impede o avanço do ministério. Quando a gente tem clareza da porção, da visão, da direção que Deus tem para nós, em cooperação com a nossa liderança, com a visão ministerial que Deus nos confiou, fica muito mais fácil a gente tomar decisões para onde a gente está indo, o que a gente vai tocar, o que a gente não vai tocar, e ponto final. Clareza é tudo. Clareza é tudo. Isso, e falando sobre ênfase ministerial, a gente tem ali os 5 ministérios. Só para exemplificar, gente, eu uso esse exemplo aqui porque ele é fácil de visualizar. Mas eu não estou, de forma alguma, condenando ou julgando a teologia ou a forma de ser igreja desse ministério, que eu vou falar aqui sobre a F-Hop, até porque são amigos meus, eu ando junto com eles, eu faço coisas junto com eles, eu gravo junto com eles, eu componho junto com eles, então eu não tenho problema nenhum de falar disso, porque é coisa que a gente conversa e vocês vão perceber que faz sentido. Dentro dos 5 ministérios, você vai perceber ali que a F-Hop, por exemplo, ela tem ênfase. Passa aí o próximo, por favor. Na F-Hop, quando você conhece mesmo mais a fundo a teologia deles, como que eles funcionam como ministério, como igreja, você vai perceber que a ênfase deles está no profético, no mestrão. Eles basicamente estão, o movimento de sala de oração, eles se veem, eles se postam como atalaias que estão orando e olhando para o fim dos dias. A escatologia está na veia deles o tempo todo. Volta de Jesus, orando para apressar a volta de Cristo através do movimento de intercessão, e o aperfeiçoamento da noiva através do amadurecimento nas Escrituras, que é o mestral. Então, essa é, assim, falando muito por cima, tá, gente? Por favor, se você se interessar de conhecer e mais a fundo na teologia, busca informação que você vai achar, mas o movimento de oração é basicamente enfatizado nisso aí, mestral e profético. E ótimo. Eu olho para isso aqui, eu caminho com eles e vejo o que eles estão vivendo e o que Deus está entregando e fazendo através deles, e eu me inspiro nisso. Eu me inspiro a ser um cara que lê mais a Bíblia.
Eu me inspiro a ser uma pessoa mais intercessora, mais aguerrida na oração. E eles me inspiram nisso, né? E ótimo, né? Tá tudo bem. Agora, eu tenho a plena consciência de que a minha ênfase ministerial nessa igreja que Deus me plantou é essa aqui. Passa a próxima aí. Evangelístico, apostólico e pastoral. Eu estou dizendo aqui que a central não se move no profético e no mestral. Você sabe que não é verdade. A gente se move sim no profético e no mestral, né? Mas o nosso carro-chefe aqui cara, a gente vai evangelizar, grande comissão, né? Apostólico, vamos multiplicar, vamos encher essa cidade de células, né? Para que mais pessoas venham e conheçam Jesus e cada casa uma igreja, e cada líder um pastor, né? Que é o pastoral. Então todo líder é um pastor, né? Você está pastoreando pessoas, você está cuidando de gente, você está consolidando pessoas, conduzindo elas a baticar. Isso é pastoral. Essa é a nossa ênfase. A gente se move no profético, a gente se move no mestral, a gente tem discipulado, tem ensino, tem Mova, que é o nosso aqui, né? Nossa plataforma de ensino, e a gente estuda sim a palavra, mas o nosso carro-chefe é esse. E isso aqui, gente, se chama multiforme graça de Deus. É o grande mosaico das diferenças, né, da igreja, de Cristo, que Deus faz do jeito que Ele quer. E essa porção que Deus entregou, você tem que saber exatamente qual é. Porque é isso que vai dar direção para o que você está fazendo, como ministério de louvor. Pastor também, né? Lógico. Mas louvor é importante que eu fale isso aqui, porque eu nunca vi ninguém falando disso. Em curso de louvor e adoração, eu nunca vi. E essa compreensão ela é essencial, porque o que eu mais vi por aí é líder de louvor se queixando, porque o pastor pensa muito diferente, porque a gente não consegue fazer o que a gente quer. Então fica aquela guerra de louvor e liderança da igreja. Quantas igrejas já dividiram com o líder de louvor saindo da igreja, levando gente com ele, né? Umas coisas assim que para mim assim, são inconcebíveis. Então é falta de compreensão disso aqui, né? Então isso para a gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito a compreender a nossa porção. Outra coisa, identidade e linguagem musical. Passa aí próximo, amigo. Identidade e linguagem musical. Por que é importante a gente falar disso? Porque não dá para tirar para todo lado. Perceba que quando você chega numa igreja, o louvor ele tem o potencial de causar a primeira impressão nas pessoas. Quando eu chego numa igreja a primeira vez, pelo louvor eu já consigo perceber muito do que a igreja é. Ou não, né? Porque dependendo de onde eu chego, é uma miscelânea, assim, atira para todo lado. Mas na maioria das vezes eu chego, eu vejo louvor, eu já sei, poxa, essa igreja é mais penteca. Essa igreja é mais, um pouco mais, né, uma pegada mais calvinista, essa igreja, etc. Então assim, a gente consegue dizer muito a respeito da identidade, né, de quem nós somos como igreja no momento da adoração. Faz sentido, gente? Você percebe isso? Eu não sei como é que é na sua igreja, mas a gente já teve aqui na Central um tempo, a gente tinha várias bandas e vários líderes diferentes. Então, a gente não tinha muito essa consciência de unidade na linguagem, na identidade do ministério. Aí no final de semana a gente tinha Diante do Trono, no outro final de semana Leonardo Gonçalves, no outro final de semana a gente tinha PC Baruch, e no outro final de semana a gente tinha a Ludmilla Ferber.
Você não pensar bobagem. Ah, bem. Você achava que tinha um dia no mês do funk, né? Especial. Mas era a impressão que dava, era que cada final de semana era uma igreja diferente que você entrava. Entendeu o que eu estou falando? E qual que é o problema disso? Às vezes você pode falar, cara, mas é legal essa dinâmica. Poxa, legal a gente ter coisas diferentes, mas isso, para a comunidade, é falta de referência. É falta de... Você lembra que eu falei sobre características de uma cultura? E o louvor, como ele tem esse poder de dizer muito sobre a identidade, se a gente não tomar cuidado, não zelar para que seja uma coisa só e que você consiga transmitir a identidade da igreja através da adoração também, vira bagunça. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho. Se não faz sentido para você, irmão, você está arrependendo que é bom aí, amém? Mas na minha experiência, que eu vivi lá atrás, há anos a gente viveu nesse contexto que eu exemplifiquei aqui, era assim mesmo, era essa impressão que dava, porque um líder era fã do DT, outro era fã do Leonardo Gonçalves, outro era fã, etc. Então assim, é legal, mas as pessoas não têm referência. Elas não vão conseguir abraçar a adoração da sua igreja e falar assim, esse é o meu ministério de louvor, porque tem vários ministérios. Na prática é isso que acontece. Então, ao longo de alguns anos aí, a gente fez um movimento de unificar tudo. Um trabalho intencional em primeiro, construir uma linguagem de identidade através de referências. Poxa, o que faz sentido para nós? Pastor, o que faz sentido para nós? O que está no seu coração? E a gente ser intencional em construir dentro daquele padrão, daquela lógica. Então tem canções que a gente não canta, por exemplo, não é porque a teologia está errada, é porque a estética não tem a ver com a nossa linguagem, com a nossa identidade. E tudo bem. Isso faz parte também da construção da linguagem. A Kate, que é da comunicação, ela está aqui, ela pode dizer como isso faz diferença, mas falando também sobre discipulado, discipulado é importantíssimo, a gente trabalha com o discipulado, com a liderança, da mesma forma que a gente usa discipulado na célula e etc, a gente traz e imprime essa mesma realidade dentro do ministério, dentro do nosso dia a dia, na formação da liderança, etc. Porque tem muito ministério de louvor que nem isso sabe. Teve um lugar que eu perguntei assim, irmão, fala o que é louvor para mim aí. O cara não sabia falar. Isso num workshop de louvor, com equipe de louvor. Então tem que ter ensino sobre isso, teologia, tanto para o louvor quanto para a igreja. Fidelidade. A partir do momento que você estabelecer os critérios, seja fiel e seja um guardião deles. Banque aquilo que Deus tem te direcionado. Mesmo às vezes quando a dificuldade vai apertar e às vezes você vai ter que tomar decisões difíceis, às vezes abrir mão de pessoas porque a pessoa não está correspondendo, banca. Seja firme, seja fiel. Às vezes uma perda aparente, uma aparente perda momentânea ali vai doer, porque vai desfalcar. E eu sei que as realidades aqui são diferentes. Às vezes você tem 5 pessoas no seu ministério de louvor, você perde um cara. Às vezes você fica sem vocal. Tem igreja que às vezes tem 2 pessoas. Mas banque, nem que você fique usando o YouTube para fazer o louvor na sua igreja, mas seja fiel aos direcionamentos de Deus. E então os critérios claros, eles proporcionam referência, sabedoria e direção para a condução do ministério de louvor. E vai ser bênção, você vai contribuir muito
vai ser um edificador, um cooperador com aquilo que Deus está fazendo na sua comunidade. Amém, gente? Amém.